Jogo bom pro Botafogo hoje. Acho que o Botafogo tem uma chance bem razoável aí de se dar bem. O Botafogo, que é uma máquina de contra-atacar e de roubar a bola. Vai ter o confronto direto do retorno também e um quadro de jogo muito difícil, Renata, de a gente imaginar, do ponto de vista tático até, né? O Grêmio que controla um pouco mais, é a mesma cara do jogo do Palmeiras com o Flamengo. O Grêmio que controla um pouco mais, o Botafogo que é uma máquina de contra-atacar e de roubar a bola, com uma ideia de jogo que a gente sabe que está se consolidando, mas mudou de treinador. Que cenário se tem para esse jogo? Mudou de treinador em partes, né? Porque ainda não temos um novo treinador do Botafogo. Mas eu acho que o grande benefício... O Botafogo tem dois, se a gente colocar, diferenciais nesse campeonato. Eu acho que um deles é solidez defensiva, né? É a melhor defesa do campeonato. E é um time que 100% dos jogadores ajudam na defesa, né? Eu acho que isso é... O comprometimento que os 11 que estão em campo têm sem a bola é muito importante. Às vezes para subir a marcação, mas principalmente para ficar numa linha média ou baixa. Contra o Palmeiras, por exemplo, acho que é um exemplo muito bom. Até o Luiz Castro foi bastante questionado disso na coletiva no momento que vence o Palmeiras, porque no jogo do ano passado, quando já era o Luiz Castro, o Botafogo foi marcar o Palmeiras em cima e tomou 4 gols. E dessa vez teve uma estratégia mais cautelosa. E justamente também pela potência que o Botafogo tem jogando sendo vertical quando recupera a bola. E a linha de zaga ali é muito, né? Tá muito entrosada. O Cuesta e o Adrielson, acho que são 2 grandes diferenciais desse Botafogo, além do Tiquinho, que é um cara que te dá possibilidades de jogar, tanto saindo jogando, né, com esses zagueiros, quanto sendo o cara da bola longa, porque ele é a referência, ele ganha as disputas, ele abre espaço para os outros jogadores que vêm pelo lado. Então, acho que os diferenciais que eu considero do Botafogo, além da solidez defensiva, é saber se adaptar ao que o jogo está pedindo. Porque, às vezes, o Botafogo precisa ficar mais com a bola. Contra o Atlético Paranaense, na Copa do Brasil, no jogo no Newton Santos, o Botafogo teve que ficar com a bola o tempo inteiro. E ele agrediu muito o Atlético Paranaense, só que só conseguiu fazer um gol, acabou indo para os pênaltis e foi eliminado. Mas é um jogo que o Botafogo se adaptou. Se o Atlético não quer a bola, eu tenho qualidade com isso. E soube construir muitas jogadas, usando o lado do campo, usando bastante a referência do Tiquinho. O Eduardo joga muita bola também, é um jogador muito inteligente, que participa das jogadas de ataque o tempo inteiro. Então, acho que esse diferencial do Botafogo se adaptar. E aí o Grêmio, o que muda para o Grêmio é com o Soares ou sem Soares? Assim. E sem Soares tem bastante dificuldade. Vamos ver a sequência do Botafogo, só para justificar, né, para assinar o que a Renata acabou de falar sobre essa sequência que o Botafogo está vivendo nesse momento no Campeonato Brasileiro. Vem de 4 vitórias seguidas no Brasileirão, o time do Botafogo. É o líder do campeonato, né, com 7 pontos de vantagem. Bom, é a melhor defesa do campeonato, com apenas 7 gols sofridos. Para um time que reage, né, e chama o adversário, é um número espetacular. Né? E tem a melhor campanha como visitante, com 67% de aproveitamento. O time do Botafogo consegue ser o que a Renata falou. Dentro de casa já varia, já é um time que controla o jogo. Se você vier mas não perde muito tempo com a bola, não. Ele é vertical. Ele é bem vertical. E isso eu já estou falando com a equipe adversária estruturada, não é contra-ataque, não. Ele consegue trocar rápido e acelerar rápido. A troca de passes do Botafogo é rápida. Vive um momento excepcional. O Grêmio tem um jogo muito bom de aproximação, né? Os jogadores se conectam muito bem. O único problema é que o Renato não tem a velocidade, né? Cara, esse jogo, assim, a gente vai ver certamente o Grêmio, que é um time que com o Soares é uma coisa, sem o Soares é completamente diferente. É um time que é muito exposto, é um time que dá muita chance para o adversário, né? E contra o Botafogo, que deve jogar fechadinho e ser bem traiçoeiro. Jogo bom pro Botafogo hoje. Acho que o Botafogo tem uma chance bem razoável aí de se dar bem em Porto Alegre. Pela maneira como o Grêmio se comporta e pela forma como costuma atuar o Botafogo. Se bem que o Botafogo está sem técnico efetivo, né? O Bruno Lage está difícil, o Caçapa está lá como interino, saiu o Luiz Castro. O jogo do Vasco, o Botafogo não fez um grande jogo, venceu, mas lembrando que o Vasco é esse Vasco que está se arrastando, né? Foi difícil o jogo, quase tomou um empate, acabou vencendo por 2-0. Mas eu acho que se o Botafogo repetir seus bons momentos do campeonato, é um jogo bem interessante do Botafogo. Como ele se saiu bem contra o Palmeiras, acho que ele tem a chance de sair bem contra o Grêmio. O Grêmio é um time que, assim, é um time que tem feito muitos gols, é um time agressivo, mas é um time muito, tem pouca pegada o Grêmio. E eu acho que o Botafogo pode se dar bem nesse jogo, cara.
Eu acho que o Botafogo tem uma chance bem interessante para esse jogo. Se fizer aquilo que fez nos seus melhores momentos. A questão do Botafogo é essa saída do técnico. A gente não sabe exatamente como é que vai se comportar, porque o jogo passado ainda foi todo aquele clima de saída do treinador e tudo mais. Não era a reserva do Soares, não é um atacante de centralizado, tipo centroavante. Mas, enfim, vai ser o Uruguai que vai estar lá, mais um lá para abraçar o Soares, e é mais um reforço disponível para o Botafogo, que parece que está encaminhando para fechar um técnico, né? Bruno Lage, é isso? Tem informação do Bruno Andrade, jornalista que trabalha em Portugal, está em contato aqui com a gente. Ele fez um post dizendo que já está tudo acertado. Daqui a pouco a gente pode entrar nesse assunto aqui em detalhes. Por enquanto, é o Caçapa que está lá, né? Não, é o Caçapa que vai comandar, e o time, ele gostou, né? Ele ficou muito feliz de ser convidado. O time também gostou de tê-lo como comandante. Então, não há problema nesse momento, mas parece que vem o Bruno, que o problema era uma filha nova que nasceu e tal, a mulher não queria vir para o Brasil e tal, com a criança tão nova, mas aí foi convencida de que vai dar tudo certo. E o detalhe que o Pascoal gosta de dizer é um salário parecido, talvez igual até que ganhava o Castro. Então é uma coisa exorbitante, porque antes a gente tinha uma ideia, né, Pascoal, que ele ia pedir um estádio para vir aqui. Não é bem assim também. Então, enfim... Na primeira conversa ele pediu o mesmo salário que ele ganhava na Inglaterra. Na segunda deve ter sido convencido a ganhar o que ganhava no Status, que também já não era pouco, né? Vamos, digamos a verdade. Mas enfim, voltando ao jogo, com essa expectativa de técnico e tal, assim... O jogo chama a atenção da rodada. Palmeiras e Flamengo, pelo tamanho da torcida do Flamengo, etc. Mas esse jogo aí todo mundo vai ver. Aquilo que eu disse, uns gritando segue líder e os outros seca o líder. Eu tenho muito a sensação de que ele é divisor de água para os dois, assim, óbvio. Para o Botafogo abrir 10 pontos de vantagem numa tabela de pontos corridos é uma coisa grandiosíssima. E para o Grêmio, ele tem uma importância, acho que de um outro prisma. A gente olhava o Grêmio no começo da temporada com alguma expectativa, mas eu, pelo menos, não tinha a expectativa do Grêmio voltando da Série B, num ano de ajeitar ali a casa, ser vice-líder. Então, talvez seja o jogo que, se o Grêmio ganhar do líder, vira uma coisa assim, opa, peraí. A gente sempre fala, né? Porque o Flamengo pode chegar, o Palmeiras pode chegar. Opa, peraí. O Grêmio tá aqui e ganhou do líder em casa. Então, acho que coloca o Grêmio num outro lugar também. Sim, sim. Não seriam 10 pontos, não será, né, caso ele vença, se o Flamengo ganhar. Porque aí o Flamengo é que passaria o Grêmio, né? Vice-líder, é verdade. Passaria a ser vice-líder, e essa distância não seria de 10 pontos. Mas, enfim, significativa demais. E outra, já ganhou do Flamengo aqui, estamos na metade, né? Estamos caminhando para o final do primeiro turno, mas ele já ganhou do Flamengo, que era favorito. Ele já jogou com o Atlético, ele ganhou também. Ele ganhou agora do Palmeiras. Ganhou do Palmeiras. Agora ele pega o Grêmio, que é o vice. Quer dizer, sente o que o Botafogo está fazendo. Sim. Muito, muito consolidado. E tomara que com a chegada do novo técnico, que eu acho que não vai acontecer, esse trabalho não seja modificado. Que não chegue ele lá querendo fazer muita invenção, não. É só seguir e colocar ainda mais reforços, nem que não seja para o time titular, mas que seja para o elenco, como agora o Diego Hernandes vai chegando. Muito difícil dar palpite para esse jogo, como eu falei, e eu fico muito à vontade para não dar um palpite, porque eu disse no início do programa que o único jogo que eu vejo que tem um favorito, assim, é o Atlético, pela situação do Corinthians. Agora, óbvio, tá em casa o Grêmio, então se você quiser que eu diga e ponha 1% a mais para o Grêmio, eu colocaria, não colocaria para o Botafogo, não, pelo fato de estar em casa e tal. Então, eu estou na linha do Djalminha ali. Está em casa, está novamente rindo no camarote. Ô Djalma, é tudo muito igual, né? Mais um jogo para empate, né, Djalma? Mas a gente aqui é pressionado, entendeu? Pela Dani, a ter que dar o pitaco. Aí depois ganha o Botafogo, o cara vem aqui na rede social, tá vendo, vocês não acreditam na gente. É por isso Nada disso, eu acredito sim. Mas, pressionado pela Dani, eu dou 2% a mais pro Grêmio. Pronto. 2% a mais pro Grêmio? E aí, Djalminha? Tá assim, que tá em casa, o Grêmio tá em casa. Não, eu dei um pouquinho mais pro Grêmio, eu dei um pouquinho pro Grêmio também. Mas em relação a outra coisa, para não ficar em cima do muro, hoje, se eu tivesse que escolher entre Tiquinho e Soares, hoje, Soares. Desculpa. Tiquinho.
Ah, tá. Perfeito. Voltou num assunto que eu queria chegar, que a gente tem inclusive uma tela. Hoje. É hoje, dia de hoje. Que dia que é hoje? Eu vou até olhar aqui. 7 de julho de 2023. É hoje, porque eu sou uma das maiores fãs do Luizito que tem neste país. Eu acho ele um monstro durante muito tempo. Quis vê-lo jogando em outros clubes brasileiros. Mas hoje a situação é essa aí, ó. O Tiquinho tem mais jogos, mais gols, minutos por gols em jogo. Também um pouquinho mais que o Suárez, porque aí entra a facilidade de guardar a bola na casinha, né, Pascoal? Ele tem 3 assistências a menos, aí acho que até por característica, né, Pascoal? E minutos de participação em gol, o Tiquinho precisa de menos participação do que o Suárez, somando ali os gols e as assistências. O Pascoal tinha escolhido o Suárez. É uma escolha difícil. Para hoje, 7 de julho de 2023, se faz uma escolha mais difícil. Você está perguntando para mim? Eu quero entender. A minha escolha não. É difícil achar um centroavante igual o Luis Suárez, gente. É difícil achar um jogador como o Luis Suárez. Não sai todo dia uma fornada de Luis Suárez. Não sai. O Tiquinho é bom jogador? Eu reconheço, é bom jogador. Fez sucesso no futebol de Portugal. Veio, inclusive o Corinthians tinha manifestado interesse em contratá-lo uma certa ocasião, mas não teve como contratar por falta de dinheiro. Agora, ele no Botafogo está fazendo toda a diferença, é um baita jogador, assim como o Luis Suárez. O Luis Suárez tem menos jogos, e se você fizer um comparativo do número de jogos e de gols, o Luis Suárez tem o maior número a proporção do Luis Suárez é maior. Gols por jogo, né? Assim, a proporção é mais alta. O Luis Suárez precisa de menos jogos para fazer os gols. Então, eu acho o Luis Suárez espetacular. Eu escolheria o Luis Suárez para o meu time se tivesse oportunidade, mas reconheço que o Tiquinho é um jogador extremamente perigoso, um jogador que causa muitos problemas para a defesa adversária, mas o Luis Suárez continua na minha preferência como o melhor. Para a Dani que gosta do Soares e tal, então só uma curiosidade, o Tiquinho jogou 10 anos, há 10 anos, ele jogou lá no futebol gaúcho.